Sai, eu não esqueço. Então, boa noite para quem chegou, para quem está chegando. A gente vai começar, vai então retomar, né, o nosso estudo aqui. Hoje, a gente combinou, a gente vai fazer aquela sequência daquelas meditações, aquelas 4 meditações que a gente vai cultivar a base, assim, das qualidades de Shamatha, usando a atenção plena à respiração, né? Então, hoje a gente vai fazer a primeira delas. Aí depois a gente conversa. Então, a gente vai começar com as preces, né? Colocando a nossa mente, trazendo a nossa motivação. Márcio. Flori, Oi, Flori, querida. Sim, eu queria, antes de sim. começar tudo, eu queria tirar uma dúvida. Se eu puder É, A ajudar. medita, a meditação, eu já faço bastante tempo a de Shamatha. Qual Só delas? que Porque Shamatha é um tipo essa de que vocês estão fazendo agora, de relaxar o corpo, a fala e a mente. estabelecer o corpo, a falhamento em seus estados naturais. Isso. Esse aí que eu Sim, faço já há algum tempo. sim. Agora, quando é para meditar, por exemplo, a impermanência, né? A vida Fazer humana meditação preciosa, analítica, né? Sim, fazer meditação essa que analítica. eu não sei como faz, Pronto. entendeu? Você está participando do grupo da quarta? Pronto. Nessa próxima quarta, a G vai trazer, né? A gente está lá na quarta, está vendo, né, as preliminares também, né? Viu a vida humana preciosa, e aí a G combinou que vai trazer uma meditação conduzida do Shagdu Rinpoche, Certo. que está já desenhada essa contemplação muito interessante, já está pronta naquele livro dele, Comentários ao Nondro. Aí ela vai trazer, e provavelmente ela vai disponibilizar o texto dessas meditações, certo? Então ela já tem uma condução, que é bem interessante essa que o Shagdu faz. Ela vai fazer amanhã no grupo. Aí então a gente vai tem a contemplação da vida humana preciosa, tem a contemplação da impermanência, tem a contemplação do sofrimento e do karma, né? Porque Então, eu já bem, fiz a dos 5 elementos, a sim, meditação dos sim, 5 elementos, né? sim. Da atenção plena na fala, na mente e no Pronto, corpo, né? pronto, Essas aí, mas essas daí eu não sei fazer, pronto. não Então a sei gente como vai ter, seria. a gente vai ter amanhã com a G a prática em si, né? A experiência da prática, e aí a gente combina com elas, lembra de solicitar ela para disponibilizar os textos. Quem não tem o livro, quem tem o livro, ótimo, mas ela, acho que ela já tem um arquivo com essas 4 meditações que ela já digitou para facilitar para quem não tem o texto. Aí é bem legal. Lembra ela e aí ela deve colocar lá na pasta do Drive, viu? Mas, tá bom. Então, boa noite para quem chegou, queridos todos, Tareia, Rita, Ana Paula, Paulo, Ana, Walter, todo mundo. Então, vamos começar com as preces, queridos? Tá, a gente ganhar o nosso tempo aqui. Então, diante da imagem de Guru Rinpoche, nos remete, na verdade, às qualidades da mente de Guru Rinpoche, toda a lucidez, compaixão, o Guru Rinpoche demonstrou, e toda a radiância, né, que essa inteligência, que essa sabedoria, que essa lucidez, né, digamos assim, se propagou e chegou até nós a partir né, dos nossos lamas que foram tocados por essa inteligência, por essa realização, por essa sabedoria. Então, sentindo a presença de Guru Rinpoche e as bênçãos que ele irradia, como que lembrando para nós da nossa verdadeira natureza, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas e Bodhisattvas. Então, a gente inicia a nossa prática nos conectando com essa radiância, aspirando realizar isso completamente. Deixa eu só voltar aqui, desculpa, querida, eu vou fechar os microfones, tá? E acho que as pessoas entram com o microfone aberto, aí complica aqui. Então, tá. Desculpa, eu esqueci de fechar. Então, na presença de Guru Rinpoche, e agora, trazendo essas bênçãos para o nosso encontro, a gente começa a nossa prática refletindo, né, sobre a nossa motivação, o que nos trouxe até aqui.
A gente se lembra que nós e todos os seres nos movemos por uma razão muito comum, assim, geral. Não só os seres humanos, mas todos os seres. A gente quer a felicidade e quer se afastar do sofrimento. Mas a gente não obtém isso com as ações, com o modo da gente operar no mundo. Então, essa reflexão nos ajuda a reconhecer a dimensão da nossa vida humana, mas também todo o potencial que ela tem. Então, a gente começa primeiro reconhecendo, né, a vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento são extremamente difíceis de encontrar. Considerando a hipótese da continuidade da consciência, de que vida após vida nós renascemos, ter tido as causas e condições para a gente ter essa vida humana agora, onde a gente encontrou o Dharma, né? A gente nasceu num período onde existia um Buda, o Dharma, né? Ele ensinou o Dharma ainda existe, a linhagem está viva, e a gente encontrou os mestres que estão pegando na nossa mão e nos ajudando a praticar. Isso é muito raro se a gente olhar ao redor e ver a condição dos outros seres, do reino humano, quão difícil é para as pessoas pararem e cuidar de uma forma profunda de suas próprias, né, das suas vidas, significado assim das suas vidas, e quiçá os outros seres de outros reinos, a infinidade que são. Então a gente se alegra e reconhece a preciosidade das causas e condições que a gente trouxe para esse nascimento e reconhece quão raro e precioso é a gente reunir todas essas condições para praticar. Ter encontrado o Dharma genuíno. Também a gente também imediatamente se lembra da impermanência. Lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente se dá conta de que todas as condições que agora a gente reúne, elas estão em fluxo, sujeitas a causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então a gente aceita cada momento como um momento precioso, todas as circunstâncias como circunstâncias preciosas para a nossa prática. E a gente se lembra do momento que a gente vai morrer em algum momento, então a gente não tem tempo a perder. Então a gente transforma cada momento num momento de prática, uma oportunidade de prática. E aí a gente se lembra da interdependência das causas e condições. Lembrando que tudo no universo, o ambiente, nosso comportamento e nossa mente estão relacionados. Isso faz nos lembrar de que as nossas ações são muito importantes nesse processo. E a gente vê que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Aí a gente cuida de trazer benefício a nós mesmos e aos outros da melhor maneira que a gente puder. E aí, por fim, a gente lembra da natureza de sonho do sofrimento. A gente lembra que todo sofrimento é causado principalmente pela mente. Quando a gente está operando com a nossa mente sem reconhecer sua verdadeira natureza, surge a ignorância disso, faz surgir a delusão, que é a apreensão né, errônea da realidade, fazendo surgir o autocentramento, a reificação de um si mesmo, dos fenômenos. Isso tudo leva a surgir as aflições mentais que nos conduzem a praticar ações não virtuosas que nos levam ao sofrimento. Então a gente vê que a natureza contínua dos três reis do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com essa mente que não reconhece sua verdadeira natureza, nós vamos estar sujeitos às aflições mentais, às ações não virtuosas e ao sofrimento. Então, é nos recordar disso, ao refletir sobre isso, sobre esses 4 temas importantíssimos, a gente aspira, surge em nós um espírito de emergência, uma renúncia a essa inteligência do Sansara,
e surge em nós a energia que nos faz buscar aquilo que verdadeiramente faz sentido para transformar as nossas mentes, que é o Dharma sagrado, é o caminho virtuoso que faz com que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza. Mas a gente faz isso não lembrando não assim não pensando apenas em nós, mas em todos os seres que têm o mesmo potencial que nós de superar a ignorância. Então a gente ia, né, natural surgir em nós a semente, né, das quatro qualidades incomensuráveis, que é a semente da bodhicitta, que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que todos estejam livres do sofrimento e suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. E a gente pode imaginar todos os seres, principalmente aqueles mais próximos a nós, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então é com essa clareza que vai se abrindo na nossa mente, né, que a gente então toma refúgio, faz sentido tomar refúgio. E a gente encontra, a partir dos nossos mestres, esse caminho claro, desvendado. A gente encontra os mestres, a gente encontra o Dharma, a gente encontra a Sangha, né? E os nossos mestres espelham a lucidez do Buda. Então a gente encontra o Buda nos mestres, nos ensinamentos, né? E a gente encontra a Sangha Arya, né, que são os nossos mestres, e a Sangha geral, que são todos os nossos amigos, irmãos, né, seguem junto conosco nesse caminho, nos ajudando. Então faz todo sentido para nós tomar refúgio nas três joias e cultivar a mente que vai buscar iluminação para trazer benefício a todos os seres, que é a Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. É por essa razão que a gente está aqui agora. E vai fazer 2 vezes em tibetano. Sangye chudan sukhi choknam lam janchu barudani kyapsu chi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho Sangye chodam sukhi choknam lam janchu badudakni kyapsu chi dagi jinsogi pe sonam ki drola penchir sangye drupasho. E agora, para trazer as bênçãos mais profundas para a nossa prática, para o nosso corpo, para a nossa energia, para a nossa mente. A gente faz a prece das 7 linhas, né, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. Que a gente possa realizar completamente a verdadeira natureza da nossa mente, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Enquanto a gente faz 2 vezes em tibetano, a gente imagina que as luzes das 5 sabedorias, das 5 cores, né, simbolizando a sabedoria perfeita de um Buda, vai emanando de Guru Rinpoche para nós, para toda a nossa sangha aqui agora e para todos os seres, removendo todos os nossos obstáculos. Hum, again, again, ujang sam, pema gesa dompolam, yasin chagi nyudrunim, pema june jesudram, kudu kandro mampeko, kiki jesudadrukim, jingi lokji sheksu so, Guru Pema Siji Hum.
O agênio que no jansam, pemage sardum polam, yasente agênio drunye, pema june jesudram, kurdu kandro mampekor, keki jesudadruki, jingilapchi sheksu so, Guru Pema Siji Hum. Sentindo nosso corpo, fala e mente completamente abençoados por Guru Rinpoche, manifestamente todos os Budas, que espelha para nós a inseparatividade da nossa mente com a mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Então a gente imagina que Guru Rinpoche se dissolve em uma esfera de luz com as 5 cores, vem para o topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água. Então é com esse coração aquecido, com essa confiança, que a gente então se abre para a nossa prática hoje, nosso estudo. Então eu vou abrir aqui rapidamente os microfones, tudo bem? Então, essa fase inicial, assim, da nossa prática é muito importante, assim, sabe? A gente chegar e refletir sobre a nossa motivação, sobre as bênçãos dessa visão última que a gente está se conectando, que é realizar a nossa verdadeira natureza como a consciência primordial, como Dharmakaya, né? Em união com o Dharmadhatu. Então, esses ensinamentos que estão chegando até nós, né? Da grande perfeição. Então, a gente precisa ter coragem de se conectar com essa possibilidade, né? E, claro, a gente vai olhando, vai estudando, vai meditando, e a gente vai vendo com a nossa inteligência, vai cultivando a nossa inteligência, mas unindo isso com a nossa prática, né, aí a gente vai realmente se dando conta da realidade desses ensinamentos, né? Esse é um processo, né? É um processo. Tá bom? Então, o que eu queria, antes da gente começar a prática, eu só queria lembrar a gente, né, que a gente, né, do que a gente combinou aqui, deixa eu só um minutinho. Antes da gente começar a prática, lembrar que essa prática de hoje, né, a gente vai fazer, serão uma sequência de 4 práticas com atenção cujo foco são práticas de shamatha, cujo foco principal dessas práticas vai ser a atenção plena à respiração, só que cada uma vai ter uma nuance diferente que nos ajuda a desenvolver essas qualidades. Relaxamento, essa de hoje, a gente cuja atenção plena à respiração vai se dar no corpo, a gente observar as sensações táteis da respiração no nosso corpo, certo? No corpo inteiro. Então, é uma prática que propicia a gente cultivar essa etapa de relaxamento, tanto no nosso corpo como na nossa mente, principalmente na nossa mente. As que a gente vai fazer a seguir são práticas que vão, aí a seguinte, da próxima terça, a gente vai focar a atenção plena das sensações táteis no abdômen, que é uma prática que o Lama ensina como uma prática que nos ajuda a cultivar a estabilidade da atenção. E a seguinte, da terça seguinte, a gente vai fazer atenção plena à respiração nas narinas, a entrada do ar nas narinas, que é a coisa mais sutil, que ajuda a gente a cultivar a qualidade de claridade, de vivacidade da atenção. E depois, por fim, a abordagem Dzogchen, da atenção plena à respiração, onde a gente vai ancorar na consciência, né? No reconhecimento da consciência, e vai ter a respiração apenas como uma âncora para a gente não se perder do momento presente, assim, certo? Então, essas
essas práticas que o Lama vai conduzir, são práticas para a gente entender a importância da gente cultivar e como a gente pode cultivar essas 3 qualidades principais, né? De relaxamento, estabilidade e vivacidade, ou clareza, nitidez, né? O relaxamento é a base de toda e qualquer prática meditativa, então, a gente tem que se entender essa qualidade de relaxamento, realmente experimentar ela, e ver como não é tão simples para nós, porque a gente está sempre tendendo a exercer um certo controle sobre o processo. Esse senso de eu, a gente tem sempre uma expectativa, uma tensão, seja grosseira, mais sutil. Então, a gente tem que cultivar essa etapa do relaxamento. E hoje, depois da prática, a gente vai ler rapidamente uma pequena instrução que o Lama traz no livro As 4 Qualidades Incomensuráveis sobre a importância de a gente cultivar essa qualidade. E a gente vai fazer isso nas terças seguintes. Na próxima, a gente vai cultivar a prática que ajuda a gente a estabilizar, né, a estabilidade da atenção, e a gente lê um pouquinho sobre a importância do cultivo dessa qualidade, e depois a prática que vai nos ajudar a gerar mais vivacidade, clareza, mais definição na nossa consciência, que aí a gente estuda também a importância dessa qualidade. Tá bem assim? Só para a gente se lembrar, tá bom? Então, eu vou convidar vocês a encontrar. Sim, antes de colocar o áudio, eu escolhi esse conjunto dessas 4 práticas do retiro que o Lama deu para nós aqui no Brasil em 2020. Foi exatamente a segunda parte do Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida, que aí foi até online, foi o primeiro retiro online depois, né, que entrou no período da pandemia. E ele começou o retiro dando essas 4 meditações. Achei super interessante assim, ter encontrado, né, ter visto, porque é bem legal a gente ter essa base, assim, além de, claro, porque a prática principal de Shamana que a gente vai cultivar na fase 1 do Dzogchen é diferente, é uma prática mais desafiadora, porque já exige que a gente tenha essa familiaridade com o relaxamento, com o foco da atenção, estabilidade da atenção e com a vivacidade da atenção. Então, aí eu estou trazendo isso como ferramentas, né, como o Lama traz para a gente ter essa compreensão refinada e experimentar aquilo que funciona melhor para nós. Como a gente sabe que o cultivo da atenção não é linear, a gente hoje pode estar muito bem, a prática fluir muito rapidamente, mas outros momentos da nossa vida a gente vai estar mais agitado, mais cansado, doente, e aí é bom a gente ter um repertório de práticas que nos ajude a cultivar aquilo que é possível cultivar para nós naquele momento, certo? Então, um pouco para a gente ter uma ideia, como a Lama disse, o número de práticas são infinitas, são várias. A gente precisa ver a que elas servem, né? Qual o objetivo delas, qual é o que elas ajudam a gente a cultivar. E aí a gente escolhe aquilo que faz sentido para nós, que nos ajuda, certo? É isso, né? A gente não tem que fazer todas as práticas, a gente tem que usar aquilo que funciona para nós, né? Então, a gente só tem riqueza para poder escolher aquilo que é melhor, assim, para nós. Para a gente não achar que só tem uma prática para ser feita e a gente não conseguir, aí a gente, pronto, acabou. Você não tem como seguir esse caminho porque eu não consigo fazer essa prática. Então, um pouco isso assim, né? Tá bom? Então, essa prática, só para esse áudio, como foi o primeiro retiro online, o Lama usava, acho que um microfonezinho e não estava bom o som no início da prática. Vocês vão perceber que até a gente tem dificuldade de ouvir o Lama, e ela meio que corta o Lama um pouquinho, assim, no começo, depois melhora um pouco o som do Lama. Mas como o som da G fica muito claro, né? Então a gente segue não tem problema da gente seguir a orientação da prática, mas vai ter no começo um pouquinho esse ruído um pouco do Lama, a gente não entende direito, quem quiser seguir, né, o inglês, mas a gente se virou e conseguiu, né, ouvir e traduzir. Mas eu já transcrevi essa prática e já coloquei lá na nossa página, depois eu mostro, lá no Drive, onde tem, né, o estudo do Aquietando a Mente, eu já botei meditações conduzidas, botei o áudio, botei o texto, porque se você quiser ler o texto com calma e depois fazer um áudio só seu, com a sua voz mesmo, até melhor, como o Lama sugere, né, você pode fazer, tá bom? E lembrando que ele começa essa prática, tem 2 momentos nessa prática. Primeiro, ele começa pedindo que a gente estabeleça o corpo, fala e mente seus estados naturais, aí de forma muito rápida ele lembra a gente de estabelecer o corpo, muito rápido, lembra a gente de estabelecer a respiração no seu ritmo natural, né, cultivando o silêncio interno da mente, e um pouquinho mais elaborado, como estabelecer a mente em seu estado natural. Então, essa é a primeira fase da prática.
que ele usa esse estabelecer corpo falimente como um preparo para a gente fazer a prática principal, certo? Aí a prática principal é cultivo da atenção plena à respiração no corpo inteiro, nessa que é uma abordagem de Asanga, cuja ênfase é o relaxamento, certo? Então, depois que a gente ajuda a gente a estabelecer o corpo falimente nos estados naturais, é que começa a prática principal, que a gente vai cultivar hoje, que é a atenção plena à respiração no corpo inteiro, tá? Das sensações estáteis da respiração no corpo inteiro, tá bem? Só para chamar a atenção de vocês para esses dois momentos da prática. Aí depois é legal vocês depois pegarem o texto, estudarem, né, e verem os detalhes, tá bom? Então eu vou fechar os microfones novamente. E aí a gente, então, por favor, encontrem uma posição confortável. Essa prática tem uma duração menor, só são 15 minutos, tá bem? E aí, encontre uma posição confortável, pode fechar os vídeos e a gente vai fazer a prática. Deixa eu só trazer a. Deixa eu abrir a imagem aqui para a gente colocar enquanto eu coloco o áudio. Ok. Então, vamos lá. Podem ir se organizando. E a gente vai começar. To achieve shamatha and vipassana, to enter the path by realizing or identifying pristine awareness, your mind must be a suitable vessel. Para atingir shamatha, para atingir vipassana, para identificar a lucidez Prishna, a sua mente precisa ser um vaso adequado. To bring about this indispensable balance in your own mind. First of all, balance. É preciso cultivar esse equilíbrio, é indispensável cultivar esse equilíbrio da sua própria mente. As you let your awareness descend into and permeate the field of your body. Então deixe que a consciência permeie todo o seu corpo. And settle your body in a state that is relaxed, still, and vigilant. E acomode o seu corpo num estado de relaxamento, estabilidade e vigilância. In order to settle the inner speech of your mind in its natural state of effortless silence, settle your respiration in its natural rhythm. Estabeleça a fala interna num estado de silêncio sem esforço, estabelecendo a respiração no ritmo natural. Allowing your respiration to flow unimpededly and effortlessly. Deixe a sua respiração fluir sem impedimentos e sem esforço. As if you were deep asleep. Como se você estivesse dormindo profundamente. And in order to allow your mind to settle in its natural state, E por fim, set your awareness utterly at ease. E por fim, deixe a sua mente se estabelecer no estado natural, completamente à vontade. Resting right where it is, without doing anything with it. Deixe que a consciência repouse onde ela está, sem fazer qualquer coisa. Awareness in the immediate heat of your time. Deixe a consciência repousar no momento presente. Free of grasping, free of hoping to let your awareness be unwavering. Livre de fixações, livre de distrações, deixe a consciência repousar onde ela está. Free of grasping to or identifying with any of the activities of your mind. Livre de The natural luminosity of your own awareness. livre de fixações, livre de identificações, deixa sua mente repousar na sua luminosidade natural. Rest your awareness in a state of ease, stillness, and clarity.
E deixa a mente repousar à vontade, quieta e clara. And whatever thoughts or images arise in the space of your mind, let them be. E quando os pensamentos ou as imagens surgirem no espaço da sua mente, deixe eles como estão. Note them just enough so that you're not carried away by them. Note apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Peripherally be aware of the movements of the mind without identifying with them and without reifying or grasping onto them as being real from their own side. Perifericamente, então, note os movimentos da mente sem se identificar com eles ou sem reificá-los, dando um status de existência inerente a eles. In this way you enable the mind to settle in its natural state. E assim você permite que a mente se estabeleça no seu estado natural. Continue to let your awareness rest right where it is. Continue deixando a sua consciência permanecer exatamente onde ela está, Unmoving, unwavering. sem se mover, sem flutuar. But let the light of your awareness illuminate the entire somatic field of your body. Mas deixe a luz da sua consciência iluminar todo o campo somático do seu corpo, Illuminating or making manifest the whole range of tactile sensations and feelings arising within this field of the body. iluminando ou permitindo que se manifestem todas as sensações e todos os sentimentos em todo esse campo somático do seu corpo. And within this diverse array of sensations, selectively focus your attention on those sensations, those fluctuations of energy throughout your body that correspond to the in and out breath. Em meio a todas essas sensações, todas essas flutuações de energia no campo somático, dedique atenção especificamente às sensações relacionadas à entrada e saída do ar. Resting in the stillness of your awareness, experience your whole body breathing. Repousando na quietude da sua consciência, experiencie o corpo inteiro respirando. Attend to these fluctuations throughout the body during the whole course of the inhalation. Sinta essas flutuações de energia ao longo do corpo durante toda a inspiração, Whole course of the exhalation. durante toda a expiração, Noting the relative duration of each in and out breath, whether long or short. notando a duração relativa de cada inspiração e expiração, se são longas ou curtas. You are attending to a domain of experience that is utterly empty of words and thoughts. Você está dando a sua atenção a um domínio de experiência que é completamente livre de palavras e pensamentos.
And likewise, let your awareness of these sensations equally be empty of thought, non-conceptual, simply witnessing this flow of energy. E da mesma maneira, desde que a sua consciência também seja livre de palavras e completamente não conceitual, apenas testemunhando as sensações. Throughout the course of the in and out breath, sustain continuously your awareness of awareness itself. E ao longo de toda a inspiração e expiração, sustente continuamente a consciência da consciência. Awareness utterly relaxed, Consciência completamente relaxada, still, quieta, and clearly cognizant e claramente cognoscente, wide awake. completamente acordada. And as you experience your body breathing in, concentrate. Increase the intensity of your awareness and the clarity with which you are aware of these fluctuations throughout the body. E conforme você testemunha o corpo inspirando, concentre, intensifique a atenção e a clareza da consciência que testemunha essas flutuações de energia do corpo inspirando. Discerningly aware, but non-conceptual. Com consciência discriminativa, mas não conceitual. And as you experience the body breathing out, deeply, utterly relax. E conforme você experiencia o corpo expirando, relaxe completamente. Your awareness is not located inside your head. A consciência não está localizada dentro da sua cabeça. Not located inside your body. Não está localizada dentro do seu corpo. Awareness has no boundaries. A consciência não tem limites. It is as open as space. Ela é aberta como o próprio espaço. As you breathe out, release into that space. Conforme você expira, solte nesse espaço. And from that spacious awareness, peripherally be aware of the sensations throughout the body as you breathe out. E nessa consciência espaçosa, note as sensações perifericamente do corpo expirando. With each in-breath, arouse and focus your awareness. Com cada inspiração, intensifique e foque a sua consciência Non-conceptual. de forma não conceitual. And with every out-breath, utterly relax and release your awareness. E com cada expiração, relaxe completamente e libere a consciência. But without spacing out. Sem se desorientar. Relax deeply while sustaining the awareness of your own awareness. Sem lassidão. Sustente a consciência da própria consciência. Sustaining the mindfulness of these fluctuations of energy throughout the body as you exhale. E sustente a atenção plena dessas flutuações de energia conforme você expira.
let your awareness simply be still. And from that stillness, observe the movements throughout the body corresponding with the respiration. Deixe a consciência completamente quieta. E dessa quietude, note as flutuações de energia no corpo, respirando. Um pouco agitado o áudio, porque o som não estava muito bom, assim, né? E foi uma prática bem mais curta, né? De 15 minutos. Acho que foi o tempo que ele teve, assim, para fazer. Normalmente ele gosta de fazer 24 minutos, né? Foi meio corrido, assim, um pouquinho. Mas, assim, o Lama tem esse estilo, né? De dar uma instrução detalhada para a prática. Cabe a gente escutar a instrução como uma orientação clara, compreender e praticar, sem precisar estar ouvindo a instrução. Isso seria o ideal, a gente entender a instrução e aí a gente praticar sem precisar estar ouvindo o áudio. Esse é o melhor cenário, assim. Né? Mas para isso a gente precisa entender a instrução. Viu? A gente, não sei se vocês perceberam, né? Que teve a primeira etapa da prática, estabelecer o corpo, falha. Deixa eu mostrar aqui o texto que é melhor, que aí a gente, falando visualizando é mais fácil. Esse texto está lá já no drive do materiais de estudo lá do grupo do estudo do Lama Lamola, você vai ver lá, materiais, no Linktree, você vai ver vários links e tem materiais de estudo, você vão lá e vai ver, estudo aquietando a mente, tá? Tá lá. Aí, veja, mesma coisa, né? Ele lembra a gente que para atingir Shamatha, Vipassana, entrar no caminho para identificar e realizar o Rigpa, que é o caminho que a gente está se propondo a fazer, a gente precisa preparar a nossa mente, né? Então, precisa cultivar o equilíbrio da nossa mente. Então, a gente vai começa sempre deixando a consciência. A consciência é o ponto. Porque a consciência é que toda a nossa experiência é uma experiência da nossa consciência. Então, a gente precisa encontrar essa experiência. Então, a gente está sendo convidado desde sempre a encontrar essa experiência. Então, a consciência é o quê? Aquilo que sabe, aquilo que está experienciando. A luz, né? Essa luz que ilumina a nossa experiência e que sabe, né? Que conhece, né? Assim. Então, ele deixa a consciência permear todo o campo somático do corpo, deixa a consciência iluminar, né, o campo somático do corpo e acomode o corpo, então, num estado de relaxamento, quietude e vigilância. Essa foi só a instrução para estabelecer o corpo em seu estado natural, ele simplificou aí. Então, aí a gente teria que, na medida que a gente está trazendo a consciência para o corpo, a gente já está encontrando as tensões, já está liberando as tensões do corpo e deixa o corpo, então, relaxado, quieto e vigilante. Depois ele deu uma instrução muito rápida para estabelecer a fala interna da mente no estado de silêncio sem esforço, estabelecendo a respiração em seu ritmo natural. Então, foi só isso. Deixa a respiração fluir, sem impedimento, sem esforço, como se estivesse dormindo profundamente. Então, claro que a gente sabe que essa etapa é uma etapa que agora, com a prática que a gente vai fazer principal, aí a gente vai trabalhar mais com esse ponto. Que a gente vai simplesmente estar presente com as sensações, com as sensações estáteis da inspiração e da expiração, e principalmente soltando tudo que vier à mente, tudo que vier na expiração. Aí se aproxima muito daquela instrução do Eric Pema, para quem está fazendo o body training, né? Dessa respiração gentil, em que você inspira e expira completamente consciente, e depois você solta, experiencia essa pausa,
a consciência completamente aberta, né, e livre, né, dos movimentos aí de sensações táteis, de movimentos da mente. Então, essa prática que a gente fez hoje é um convite para a gente experimentar esse relaxamento, esse soltar, aproveitando cada inspiração para fazer isso, né? Aí ele, então, veio com a instrução para estabelecer a mente em seu estado natural, lembrando, né, que é estabelecer a mente em seu estado natural, estabelecendo a sua consciência completamente à vontade, repousando exatamente onde está, sem fazer coisa alguma, deixando a consciência repousar no momento presente, sem estar pensando no passado, no futuro, então livre de fixações, né? Deixa a consciência repousar onde ela está. Eu acho que esqueci uma palavrinha aqui, livre de distrações e de fixações. Eu acho que vou ter fixações e fixações. Então, deixa ela repousar onde ela está. Livre de fixações, de identificações. Deixe sua consciência repousar na sua luminosidade natural. Que é essa experiência de saber, de estar presente, iluminando a experiência. Completamente cognoscente, assim. Então, a gente encontra essa experiência da própria consciência. Aberta, clara, né? Então, ela deixa a consciência repousar nessa, né, a vontade quieta e clara. Então, esse é como se fosse a base para a gente começar a fazer a prática de cultivar a atenção plena na respiração. Aí vão surgir pensamentos, porque a nossa mente, a gente não vai parar os pensamentos, vão surgir, aí ele vai lembrar a gente. Se surgirem pensamentos, imagens, tudo que vier no espaço da sua mente, deixe-os como a gente não vai prestar atenção à nossa mente. Surgirem pensamentos, deixe-o como estão, note-os apenas o suficiente para que ele não seja carregado por eles. Perifericamente, esteja consciente dos movimentos da mente, mas sem se identificar com eles, sem reificá-los, dando um status de existência inerente a eles. Então, a gente não presta atenção, nessa parte que a gente esquece da nossa mente, não presta atenção deliberadamente. Porque na prática ele chama tomar a mente como caminho, a gente vai olhar deliberadamente para a mente. Nesse caso, a gente não vai olhar. Aqui nós estamos preparando apenas para se repousar com essa consciência clara e aberta no momento presente, que vai agora fazer a prática principal, que é aí começa, então, deixando a consciência exatamente onde ela está, sem se mover, sem flutuar, presente aqui agora, deixa que ela ilumine todo o campo somático do seu corpo, permitindo que se manifestem todas as sensações desses do corpo. Então, a gente relaxa o corpo, solta qualquer tensão que a gente tiver, segurando a barriga, a gente tem essa coisa de segurar a barriga. Então, a gente solta, experimenta, deixa a consciência iluminar todas as sensações táteis que surgirem no nosso corpo. Às vezes, só em olhar para dirigir a atenção, dirigir a consciência para o nosso corpo, já pode trazer algum arrepio, alguma sensação de claustrofobia. A gente pode experimentar muitas coisas, né? Só em olhar para o nosso, trazer a atenção para o nosso corpo, né? Mas isso não é o caso, ele está só pedindo que ele ilumine as sensações táteis que surgirem. Aí ele diz, de todas as sensações táteis que a gente vai ver aqui no nosso corpo, vai perceber, essas flutuações de energia, a gente vai dedicar atenção apenas àquelas ligadas à entrada e saída do ar, à respiração. Entende? É o foco. A gente não vai prestar atenção em outras sensações táteis. A gente vai só agora acompanhar as sensações táteis ligadas no nosso corpo inteiro, ligadas à inspiração e ligadas à expiração. Então, sempre repousando na quietude da consciência, a gente vai experimentar o corpo inteiro respirando. Aí a gente vai sentir as flutuações de energia enquanto o corpo inspira e durante toda a expiração, notando a duração relativa de cada inspiração e expiração, percebendo se são longas ou curtas. Então, aí ele lembra a gente que a gente está dando atenção a um domínio de experiência que é completamente vazio de palavras, de pensamentos. Porque a gente está olhando o quê? Para o domínio das sensações táteis. Sensações táteis não tem conversa, não tem história, não tem... É só sensações táteis, é um domínio não conceitual. Então, ele está lembrando a gente que o que a gente está observando não é imagem, não é o tamanho da barriga, não está imaginando o corpo, a gente está só sentindo as sensações táteis da respiração, a gente não está imaginando o ar entrando assim, assado, saindo assim, assado, não, a gente está só sentindo as sensações táteis. Ele lembra que da mesma forma que esse campo de experiências ela não é conceitual, deixe que a sua consciência dessas sensações seja também igualmente vazia de pensamentos, imagens, simplesmente testemunhando o fluxo da energia. É um exercício que a gente vai fazer para soltar, para a gente se conectar com
com a dimensão não conceitual da consciência, olhando, trazendo a atenção para uma dimensão não conceitual de experiência, que é as sensações estáticas da respiração no corpo. Então, aí ele vai lembrar, vai pedir que... Aí a prática principal é essa. Durante todo o curso da inspiração e da expiração, sustente continuamente a consciência da própria consciência, uma consciência que está completamente relaxada, quieta, claramente cognoscente. Ela não é... A gente não vai ficar com a consciência que vai ficar embotada, que não está bem sabendo o que está fazendo. Não. Está claramente sabendo que está observando as sensações estáteis da inspiração e da expiração. A cada ciclo, a consciência fica completamente presente, porque nós estamos treinando exatamente o que? A atenção. Então, nós estamos, mas tendo por base agora um relaxamento. Relaxamento. A gente vai aproveitar cada expiração para isso, né? A consciência fica relaxada, aproveitando cada expiração para isso. Então, conforme você testemunha o corpo inspirando, aí ele vai dar essa instruçãozinha para a gente só aproveitar cada inspiração para, como se, na hora que o ar entra, é como se essa onda de sensações que vão invadir o nosso corpo ajudasse a nossa consciência a ficar mais clara, mais presente. Então, a gente aproveita cada inspiração para ficar mais presente, certo? Com a consciência mais... Porque a gente está cultivando clareza. No final, a gente vai cultivar a clareza da consciência. Mas, então, a gente aproveita cada inspiração para gerar mais, para a gente intensificar a observação das sensações táteis, e a cada expiração a gente aproveita para relaxar completamente, não só o corpo, mas a própria consciência, sem perder a cognoscência, a clareza, né? Sem se perder, né? Porque quando corre o risco a gente acompanhar a respiração, a gente se perder, a consciência fica embotada. Então, a gente vai estar cultivando essa clareza o tempo inteiro. A consciência não está localizada dentro da sua cabeça, não está localizada dentro do corpo, a consciência não tem limites, então essa consciência que está observando aqui, ela não está aqui dentro do corpo, ela é espaçosa. E quando você solta solta a inspiração, solta a consciência na inspiração, você está soltando a consciência no seu próprio lugar, que é o espaço. Entende? Então, a gente está se familiarizando com a experiência da consciência, né? E aproveitando a inspiração para intensificar a clareza da consciência e a expiração para relaxar, né? Então, conforme você expira, solte a consciência nesse espaço, né? A consciência espaçosa, note perifericamente as sensações estáteis do corpo inteiro respirando, né? Então, com cada inspiração, intensifique e foque sua consciência de forma não conceitual, sem imaginar, sem estar... Não, é só estando presente, claramente presente com as sensações estáteis, e com cada expiração, relaxe completamente, libere a consciência, sem se desorientar, sem lassidão, sustentando a consciência da própria consciência. E sustente, então, a atenção plena dessas flutuações de energia conforme você expira. Deixe sua consciência simplesmente ficar quieta, e dessa quietude, observe os movimentos da respiração através de todo o corpo. Então, a gente não vai estar elaborando, né, ativando a mente com conceitos e imagens nesse processo. A gente vai só cultivar a familiaridade com o estar presente, consciente. Tá bem? Foi isso, assim. Foi essa a condução da prática. Se vocês acharem útil, vocês aproveitem essa semana para praticar. Cultivar essa... Oi, Paula e Ana. Ana e Paula. Ana e Paulo. Oi, Flori. Oi, querido. É interessante que as palavras transcritas estão muito claras, né? Mas durante a prática, cada dia é uma história. Por exemplo, agora mesmo, nesta prática, eu estava com a minha mente muito flutuante entre sonolência e... Então tem coisas assim, por exemplo, quando ele diz, deixe sua consciência descer pelo corpo. Essa coisa de a consciência descer e confrontando com esse conceito de que ela é ampla como espaço, então me causa uma confusão, né? Aí, na minha mente, eu traduzo essas palavras por... coloco a minha atenção
né? Faço com que a minha atenção Iluminar, eu também gosto de desça pelo meu iluminar o corpo. corpo, isso. E a outra experiência que foi para mim divino. Primeiro quero agradecer ao Alexandre, que lembrou dessa parte de a cada inspiração ativar, né? Que isso ajuda a não ficar Aham. muito tempo dormindo ali. E mas aquela orientação do Eric também foi para mim muito importante, porque tinha horas que eu fico tentando olhar, mas eu não vejo nada, então fica uma sensação de será que eu sou tão estúpido? O que está acontecendo? Para mim tem uma tela em branco aqui, né? Mas realmente tem algo muito especial nesse momento de eu me sentir de fato presente e que não é fácil traduzir em palavras, né? Não é uma coisa que dê para deixar claro assim, mas quando para mim vem uma percepção de presença naquele momento, até também das palavras do Lama Santa, me veio assim, ele falou, quando você se interessa vividamente por uma coisa, então vem um brilho assim, né? Uhum, Então acho que cada mestre tem uma palavra, uma coisa que vai me ajudando com a certeza. sair um pouco dessa sensação de estupidez que eu estou olhando e não Uhum, estou enxergando nada. uhum, uhum. É como se É para mim isso. eu sinto um pouco assim com essa instrução de estar presente, de voltar para casa. Também os mestres falam um pouco isso assim, né? Como estar presente é como se a gente tivesse, a gente tem um sabor, a gente tem um reconhecimento profundo da nossa verdadeira natureza, que é a consciência, né? Nossa verdadeira natureza é a consciência. Então, na hora que a gente está começando a ouvir essas instruções e está se familiarizando, né, e se sentindo confortável com elas, vai ter um processo, porque tem um processo da nossa mente lutando com os conceitos e com a compreensão, com as expectativas, com o que a gente já imaginava que era, que não é. A gente vai ficar um tempo ainda nessa turbulência conceitual, de compreensão, né? Mas quando a gente começa realmente, sabe? Em suma, essa prática de hoje organize o corpo, a energia, né? A fala interna, o silêncio interno e a sua mente para estar presente, a consciência no momento presente. E agora, simplesmente, fique completamente presente às sensações táteis da inspiração e da expiração, aproveitando cada inspiração para intensificar essa consciência, né, presente, né? As sensações táteis, aquilo que ela está observando, e cada expiração para soltar as tensões e experimentar, inclusive, aquela pausa que o Eric tanto fala, né? Experimentar o espaço da própria consciência, que é esse silêncio, quando você soltou o ruído da mente, soltou, o que resta, né? Então, nós estamos sendo convidados a chegar junto dessa dimensão silenciosa, mas viva e aberta, que é a consciência, né? Então, a prática, em suma, é isso, é você estar próximo daquela instrução do Eric, de simplesmente respirar conscientes e, de vez em quando, e aproveitar cada respiração para soltar e relaxar, e de vez em quando experimentar esse silêncio, né? E deixar que a próxima inspiração venha naturalmente, assim, né? Não controlar a respiração. Então, uma familiarização, assim, a gente se coloca, se abre para essa experiência de estar sentado, quieto, completamente presente, respirando, completamente presente a nossa respiração, acontecendo aqui agora no nosso corpo. Esse é o convite dessa prática. Esteja completamente presente a sua respiração aqui agora no seu corpo, sabendo que esse seu corpo é uma experiência da sua consciência. Não, a consciência não está dentro do corpo. A consciência experiencia tudo, inclusive esse corpo. Né? Um pouco esse é o convite, assim. Então, é um pouco isso, assim. Então, eu acho legal. Eu queria só, antes da gente... A gente vai lá para a introdução, vamos começar a ler a introdução hoje, do Vajrayeses, mas eu queria só ler um pedacinho desse texto sobre o cultivo dessa qualidade de relaxamento.
tá? Das 4 qualidades incomensuráveis, tá bom? Do livro. Então, só para a gente... a gente passa por esse tópico, só para lembrar a gente já deve ter ouvido isso de outras fontes, lido Lama em outras fontes, mas só aproveitando o momento, é como se a gente estivesse fazendo uma revisão um pouco dessas... do cultivo de chama, da prática desse cultivo, né, da quietude, envolve muitos detalhes, muitas nuances, assim. Então, só para a gente aproveitar que a gente vai demorar para chegar na instrução da prática lá no livro, a prática principal do livro, aí a gente, enquanto está lendo o livro, a parte, né, a introdução, a ambientação, como foi que ele recebeu a instrução, tudo, a gente já vai fazendo essas práticas e lembrando desses detalhes né, do contexto da prática de shamatha, né? Então, deixa eu compartilhar aqui esse pedacinho do texto, 2 páginas só, né? Onde o Lama explica, o livro é As 4 Qualidades Incomensuráveis. Antes dele falar das 4 qualidades incomensuráveis, ele traz um resumo do caminho de shamatha, nesse livro aqui. Quem quiser aproveitar, aproveite para estudar. Está bem resumido, assim. Então, ele traz aqui, então, as 3 qualidades, né, do cultivo da atenção. A prática de shamatha, ele lembra assim, é como se fosse uma pirâmide. Na nossa prática de shamatha, a gente tem que cultivar essa pirâmide, onde o relaxamento é a base. Depois, baseado no relaxamento, a gente vai cultivar a estabilidade da atenção, que é a continuidade da atenção no objeto. E, por fim, a culminância desse processo é a vivacidade, ou a claridade, a alta definição da atenção. Certo? Então, essas 3 qualidades que a prática de shamatha nos leva a cultivar. Relaxamento, que é a base, estabilidade, que vai surgir do próprio relaxamento, que é a continuidade da atenção, por fim, a culminância e a vivacidade, a clareza. Então, ele vai dizer, a gente vai ler agora só sobre o pedacinho que ele fala sobre o relaxamento. Então, há 3 pontos de ênfase na prática de shamatha: relaxamento, estabilidade e vivacidade. E é muito importante abordá-los nessa sequência. Então, para a gente ter vivacidade, a gente precisa ter estabilidade. Para a gente ter vivacidade e estabilidade, tem que ter relaxamento. Então, é nesse sentido aqui, né? Então, primeiro tem que cultivar relaxamento. Senão, quando a gente vai olhar para tomar a mente como caminho, não tem como a gente sustentar a atenção nesse campo, porque é muito sutil. A gente vai precisar de uma âncora de relaxamento, e um relaxamento não é só do corpo, é da própria consciência, no momento presente. Entende? Essa prática é ótima que a gente fez hoje. Se a gente entender, a gente pega o texto e estuda e faz sozinho, sem o áudio, que o áudio está meio confuso, assim, está meio barulhento, está muito... Né, e a gente pode fazer com mais calma, cada etapa dessa, assim, né? Certo? Então, vamos lá. Então, a primeira ênfase está em induzir uma sensação de relaxamento do corpo e da mente. Um relaxamento da consciência. Porque lembra, corpo e mente são experiências da nossa própria consciência. Quem experiencia corpo, quem experiencia mente é a consciência. Então, na verdade, nós estamos trabalhando no nível mais sutil que é a própria consciência. Esta não é uma concentração forçada, tensa ou dirigida, mas sim uma concentração que permita que a consciência descanse no campo das sensações táteis, no ritmo da respiração, da inspiração e da expiração. Então, a gente vai pousar a nossa consciência nesse campo, por isso que ele é um campo que ajuda a gente a relaxar, porque o campo das sensações táteis no nosso corpo, ele é vasto. E quando a gente traz atenção para a respiração, deixando que a respiração flua no seu ritmo natural, aproveitando cada expiração para relaxar tanto o corpo quanto a própria mente e a própria consciência, a gente está cultivando a gente está trazendo a consciência para essa experiência, mas, ao mesmo tempo, uma experiência que é ampla e que pode nos ajudar a cultivar esse relaxamento, que é as sensações táteis da respiração no corpo. Muito mais difícil a gente conseguir ficar relaxado observando a nossa mente, por exemplo. Então, é mais fácil. A gente não consegue relaxar a nossa consciência, deixando ela calma, não conceitual, enquanto observa a respiração, a sensação da respiração, é mais difícil a gente fazer isso observando o campo da mente, que é mais sutil. Então, é muito legal a gente cultivar isso.
a consciência relaxada, observando as sensações táteis da inspiração e da expiração, sem controlar nem nada na experiência, sem querer que seja assim, assado, nada. Só presente ao que acontecer naquele momento. Calafrios, coração batendo mais rápido, respiração curta, respiração longa, não interessa. O importante é só estar presente ao que está acontecendo ali. Então, ele vai dizer, então, em razão de um profundo hábito e de muitos impulsos, é difícil para a mente permanecer em repouso por muito tempo. Sua atenção, que agora, né, você está querendo, tá se preparando para colocar nas estações táteis da respiração no corpo, né, sua atenção certamente se afastará, lançada à imaginação, à lembrança, alguma linha discursiva de pensamento, alguma história, né? Algum desejo ou emoção. Se você descobrir que sua mente foi arrastada, veja se pode liberar o esforço que já está sendo exercido para levar a mente embora. Então, a gente pode até começar a perceber isso. A gente estava relaxado, muito calmo, a consciência estava totalmente aqui presente, observando as sensações táteis do corpo, mas, de repente, surgiu uma história, um pensamento. Aí ele diz, esse arrastar da sua mente, da sua atenção, né, das sensações táteis para uma história na mente, isso já tem um esforço sendo exercido, uma energia que já foi contraída, né? Então, veja se você pode, então, liberar esse esforço que já está sendo exercido para levar a mente embora. Simplesmente relaxa e volta a atenção de novo para o objeto, né? Relaxar, retomar o objeto de foco da atenção. Então, especialmente na expiração, tente liberar esse esforço, como se soltasse um suspiro de alívio. Aí tem aquela instrução do Eric, né? Tá ali igualzinha. Que tiver vindo, aproveita a expiração para soltar. Solta a mente no espaço. Solta a mente os pensamentos que vierem com a própria expiração. Deixe de lado todas as construções mentais e deixe a sua consciência, mais uma vez, descansar nas sensações táteis naturais e não construídas que surgem a cada momento. As sensações táteis, ele diz, é um campo de experiências totalmente não conceitual. E espontâneas, naturais. Assim, a gente não vai estar manipulando. Então, nas primeiras sessões, não se preocupe com a estabilidade, ou seja, com a continuidade da sua atenção lá nas sensações táteis do corpo, porque vai se perder. A gente não tem ainda, a gente está tentando só cultivar a possibilidade de relaxar a consciência no momento presente e voltar para o objeto, vez após vez. Saiu, relaxa e volta. Então, não se preocupe com a clareza também, ou com a vivacidade da atenção. Elas virão com o tempo, tanto a estabilidade, né, que é a continuidade da atenção, quanto a clareza, a vivacidade, ou seja, o fato de a gente estar claramente experienciando as sensações, né, claramente, assim, percebendo as sensações. Então, ele diz, tanto a estabilidade, a continuidade, como a vivacidade vão vir com o tempo. Não se preocupe com isso no começo. Mas, para começar, basta ver se é possível reagir à agitação mental e à distração, não tentando contê-las, mas liberando o esforço que sustenta essa agitação que se instalou. Simplesmente aproveita a respiração para soltar. Deixa a consciência, solta a consciência que se prendeu a esse domínio conceitual, mental, né, ou de energia. Retorne, então solte esse esforço que fez a sua mente, né, se mexer e sua consciência se perder das sensações táteis da respiração. Aí retorne para as sensações táteis, né, para o objeto, e deixe a consciência descansar no ritmo suave da inspiração e expiração, sentindo as sensações táteis por todo o corpo. Deixe sua respiração se dar sem esforço e sem manipulação. Deixe o corpo respirar naturalmente, né? Especialmente durante a expiração, aproveite a oportunidade para liberar o esforço que você está fazendo e que sustenta a distração e a divagação mental. Então, essa prática não tem nenhum esforço envolvido. É o suspiro gentil lá do Eric, não tem esforço envolvido.
A gente tende a construir esse esforço, tende a vir pelos nossos conceitos, expectativas, avaliação, julgamentos, mas solta. O corpo sabe respirar ou não sabe? Sabe. O que a gente tem a consciência? Tem. Pronto, já tem tudo. Consciência do corpo respirando. Mais nada. E aproveitando cada expiração para soltar, desviar a mente, qualquer tensão no corpo, soltando a consciência, né? E aproveitando cada inspiração para avivar a experiência de estar presente à respiração. Pronto, é só isso a prática. Essa é a chave da prática, né? Ele diz, então deixe essas construções mentais serem sopradas como folhas de outono por uma brisa leve. Né? Como se ela tivesse... O Eric gosta de jogar uma coisa assim, né? Ele está trazendo essa imagem de... Imagine que essas experiências, a mente, o que vier, solta como folhas. Estão passando, sendo sopradas por você e sendo carregadas pelo vento, né? E soltando cada vez mais no final da expiração. Então, e continue relaxando e soltando cada vez mais no final da expiração. Continue assim. No início da inspiração também, não puxe o ar. Também permaneça relaxado. Então, relaxe também na inspiração. Testemunhe passivamente, como se o corpo estivesse sendo respirado. Então, é uma prática de um total relaxamento, que a gente está convidado a soltar o controle da respiração, soltar o controle da mente. A gente não está querendo que a mente esteja assim ou assado, não. Simplesmente a gente vai estar com um comando, que é direcionar a nossa atenção, nossa consciência para as sensações táteis da inspiração e expiração no corpo. Essa é a chave, esse é o objeto da prática. Certo? Então, a gente faz somente isso. Se perdeu na mente, se perdeu em alguma experiência mais grosseira, externa, inclusive, simplesmente solta, relaxa, a tensão que se formou, porque tem tensão sutil aí se formando, relaxa na expiração, retoma o objeto, né, a atenção para o foco da prática. Então, nessa prática pode surgir um problema. Assim que você se concentra na sua respiração, parece que você não consegue evitar manipulá-la com esforço e intenção. Isso levanta uma questão muito interessante. Podemos observar algo bem de perto, sem um desejo quase irresistível de controlá-lo? Aí é um convite para a gente perceber esse controle que a gente faz na respiração, mesmo sutil. Então, isso tem alguma relação com o nosso desejo de controlar outras áreas de nossas vidas? Então, este não é apenas um pequeno problema, mas um desafio que é, de fato, central nessa prática. A gente tentar simplesmente respirar sem nenhuma intervenção da nossa vontade e estar completamente presente a essa experiência. Então, este não é apenas, ele vai dizer, então, a maneira para começar a resolver esse problema é relaxar mais na expiração. Você não precisa expulsar o ar. Você sabe perfeitamente bem que a expiração acontecerá sem a sua participação. Quando você expirar, apenas desfrute. É tão bom não precisar fazer esforço nenhum. Até uma pessoa que está morrendo é capaz de expirar. Ele lembra a gente. Então, é uma prática para a gente gerar uma total familiarização com relaxamento. Por isso que está dizendo. É sem esforço que você respira, e sem esforço você apenas mantém a atenção ali, né, mantém a presença, a atenção ali, aproveitando para cada expiração para soltar e expandir a consciência, e a cada para soltar a consciência no espaço, juntamente com a expiração, com qualquer coisa que vier à mente, solta tudo, experiencia esse vazio, e você aproveita cada inspiração para acender mais a consciência no momento presente, do foco da prática. Então, a pessoa está morrendo, é capaz de expirar. Então, não tem esforço aí, nem em sustentar a atenção e nem em controlar a respiração. Então, logo após a expiração, apenas dissolva-se na inspiração. O Lama diz assim, deixe que a próxima inspiração aconteça como uma onda que vem e invade a praia, naturalmente. Assim. Deixe que seja bem natural. Deixa que a inspiração invada, né, o seu corpo. Veja se você consegue manter essa mesma sensação de liberação e relaxamento na inspiração. Pegue essa onda como um surfista, deslizando da inspiração para a inspiração, sem precisar nem mesmo remar.
O ponto mais importante é quando o fluxo se inverte e a inspiração começa. Pode ser interessante notar muito claramente os momentos em que você se perde, puxa o ar, e compará-los com os momentos em que a inspiração simplesmente flui. Compare um fracasso a um sucesso, ou seja, o momento em que você puxou, ou em momento em que simplesmente aconteceu a inspiração, para que você saiba a diferença. Certo? A postura é muito importante. Se a postura desmontar, comprimindo o diafragma, o abdômen não poderá se expandir com muita facilidade. Então, nessa introspecção que a gente vai estar monitorando, né, o fluxo da nossa atenção, a gente também está monitorando a postura do corpo. Então, a gente mantém, né, o corpo com a coluna, né, ereta, relaxada, mas ereta, o externo levemente, né, levantado, porque quando a gente levanta um pouquinho o externo, o abdômen se abre, se expande, a gente não cai, deixa cair o externo, né? Ele diz assim, quando o externo está meio comprimido, o abdômen não poderá se expandir, e ele fica meio que fechado, como um acordeão, e você tem pouco espaço no peito para respirar. Portanto, sem exagerar, sente-se de uma maneira que seu abdômen possa se expandir sem esforço, e que você possa perceber essas sensações. Aí ele vai falar um pouco da postura em Shavasana, eu não vou falar agora aqui, só para a gente ganhar tempo, e vou pegar o final. Ele vai explicar com detalhes como a gente pode fazer essa prática na postura deitada. Aí ele vai dizer, experiencie cada uma das respirações como uma aventura, uma exploração, e veja se é capaz de relaxar completamente em um ciclo completo. Né? Uma inspiração e outra expiração. Um ciclo completo já é um grande feito, como disse o Alexandre, né, na terça passada. Se eu consigo manter a minha atenção num ciclo completo, uau! Então, o desafio é manter por cada ciclo completo, né, a atenção. E aí fica fácil. Eu inspiro consciente, expiro consciente. Aí, pronto, agora eu inspiro de novo consciente, expiro de novo consciente. Pronto, segundo. E aí vai. Né? A gente mantém a continuidade. Né? Então, um ciclo completo já é um grande feito, durante toda a expiração e durante toda a inspiração. E, claro, quando a inspiração terminar, você estará pronto para a próxima expiração. Agora você já está na descida da montanha-russa, podendo facilmente passar para o próximo estágio. Então, você veja se consegue apenas manter essa continuidade. Certo? Aí aqui termina essa partezinha que ele trouxe sobre a importância de a gente cultivar o relaxamento no corpo, na mente e na própria consciência. Né? Assim. E essa prática de fazer com a atenção plena a respiração no corpo todo é uma prática que nos ajuda a cultivar essa qualidade de relaxamento. Porque se a gente não conseguir relaxar, né, a atenção, a nossa consciência, né, nesse campo de experiências que é mais grosseiro, mais palpável, é mais difícil a gente manter essa qualidade num campo mais sutil da nossa mente, por exemplo. Né? Tudo bem? Parece um pouco complicado assim, né? Porque o Lama tem muita instrução, muito detalhe, assim, ele traz muito detalhe. Já o Eric, por exemplo, o Eric diz, dá uma instrução só, pede você praticar só aquilo, mas pode ser que surgir, se a gente for praticar só aquilo, vão surgir as dúvidas. Então, é uma coisa complementa a outra, assim, eu acho, assim, sabe? Então, a gente pode ter uma prática muito simples, a gente pode começar a experimentar, e a gente pode ter uma prática mais elaborada, que a gente pode ver os detalhes, as nuances que podem surgir, as dúvidas que podem surgir na prática simples, mais simples, né? Tudo bem? Vocês acham que é fácil fazer essa prática? Prestar atenção plena às... Não é fácil, mas é uma prática simples, né? Não é fácil por conta do nosso condicionamento, né? Da gente estar condicionada àquilo que a gente presta atenção, a gente manipula, quer controlar, ou as nossas expectativas, a nossa mente, né? Nossos julgamentos. Né? Mas essa prática é muito simples, a gente não esquece da mente. Deixa a mente para lá. A gente fica apenas com a nossa consciência presente, a nossa sensações táteis da inspiração e da expiração no corpo. Eu acho que seria muito bom a gente se familiarizar com só fazer isso, só poder fazer isso. Porque isso é uma forma da gente começar a treinar a nossa atenção, estabelecer as bases para o cultivo da atenção. Estar presente, relaxado, principalmente o relaxamento, né? Uma atenção completamente presente e relaxada. Que é essa qualidade que a gente vai precisar usar, né, na nossa prática
nas outras práticas de chamada que a gente vai fazer, né? E também depois a estabilidade. E aí a vivacidade. Então, a gente precisa cultivar. Então, estamos prontos para a gente ir lá para a introdução do livro? Tudo bem? Estão com a carinha assim... Então, tá bom. Então, lá no... esse áudio, apesar de não estar muito bom, está lá na pasta do Drive, lá na descrição do grupo, no Linktree, materiais do estudo, e também está o texto, que aí, se vocês quiserem apenas pegar o texto e fazer a prática sem o áudio, vocês fazem também. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui o texto no Kindle. Deixa eu achar aqui. Aquietando a mente. Achei. Ok. Então, vou compartilhar, tá bem? Pois bem, então, a gente viu o prólogo, né? Agora a gente vai começar a introdução do texto dessa fase 1 do Vajrayesis, né? A gente tinha lido só esse comecinho aqui, a gente vai retomar. Lembrando que nessa primeira etapa da introdução, o Lama, apesar do texto, ele diz o texto não ter índices, subíndices, o Lama fez uma divisão aqui para nos ajudar a ir entendendo o conteúdo do texto, né? Então, nessa parte da introdução, a gente vai ver essa primeira etapa, o Dudjom Limpa vai começar falando das 3 linhagens de transmissão do Dzogchen, né? Quais são os 3 tipos de linhagem de transmissão do Dzogchen, dizendo que ele tem essas 3 linhagens, né? Aí ele vai fazer a homenagem, né, a Samantabhadra, né? E vai assumir o compromisso de oferecer o texto, né? Redigir o que ele diz, né? Oferecer o texto da melhor maneira possível, né? Então, essa é a primeira etapa. E depois, nessa introdução ainda, a gente vai ver Dudjom Limpa e a essência Vajra, como foi que essas instruções se chegaram para ele. E depois vai ter um outro tópico nessa introdução, que é a visão que Dudjom Limpa teve, né? Que propiciou que ele recebesse esses ensinamentos, né? Então, esses são e o mestre é a Assembleia em Diálogo. São esses os tópicos que a gente vai ver na introdução. Então, vamos começar a leitura. Sim, eu queria só lembrar vocês que esse estudo desse texto, na verdade, a gente não está estudando propriamente, né? Por exemplo, assim, eu não estou aqui com vocês estudando, ensinando para, né? Nós estamos, na verdade, estudando juntos aqui como alunos do Lama Alan Wallace, né? E nós estamos aqui, basicamente, ouvindo as explicações do Lama Alan Wallace para esse texto, para esse texto que é um texto profundo. E ele, que estudou profundo, ele contou para nós como foi todo o processo, né, dele ter acessado esses ensinamentos, foram anos estudando, ter recebido do Gyatro Rinpoche, que, por sua vez, recebeu de 3 emanações de Dudjom Limpa, né? Então, só para a gente saber que a gente está aqui apenas, digamos assim, honrando o esforço do Lama por ter conseguido penetrar nesses ensinamentos, traduzir, conseguir, né, ter proficiência no tibetano, traduzir, depois ter os méritos, ter encontrado na linhagem viva, que foi o Gyatro Rinpoche, que transmitiu para ele 3 vezes, em 3 oportunidades, né? E aí ele ter tido a permissão de Gyatro Rinpoche para publicar, né, para oferecer publicamente a fase 1 e a fase 2, que são esses 2 livros, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, ele só ensinou partes desses ensinamentos e o texto todo ele está oferecendo numa transmissão contínua há anos, né? Que agora ele está ainda terminando a fase 6 e vai oferecer operação na fase 7. Então, é um esforço que depende de um conjunto de causas e condições que a gente reuniu para poder receber esses ensinamentos, compreender, começar a praticar, realizar. Então, assim, só para a gente ter uma noção de que não é uma coisa trivial, porque é um caminho muito profundo, que pode realmente levar a gente à iluminação nesta vida.
né? Então, e aqui eu estou servindo aqui como um papagaio um pouco para falar dos comentários do Lama sobre esse ensinamento. Então, a gente vai estudar, na verdade, os comentários do Lama. Aquilo que eu puder ajudar para esclarecer os comentários do Lama, eu vou fazer. Mas tem coisas que eu não vou também conseguir penetrar, porque eu estou no processo, né? E a gente anota, quando a gente tiver oportunidade, a gente conversa com o Lama, né? A gente tira nossas dúvidas com o Lama, tá bem? Só para a gente deixar para esse contexto. A gente está estudando os comentários do Lama aqui, tentando, né, ter esse primeiro contato com os comentários do Lama desse texto. Claro que a gente já teve um pouco contato com esses ensinamentos através dos retiros anteriores que a gente teve com o Lama Ala, né, do Tantra Vajra, do Iluminação e Intenção Iluminada de Samantabhadra, outros retiros anteriores que ele tinha feito de partes do Vajra Essence, quem fez. Então, a gente já tem uma familiaridade com esses ensinamentos. Agora, a gente tem a oportunidade de uma coisa mais sistemática, a gente olhar com calma essa fase 1, né? Com esse livro dele, tá bem? Então, eu queria só fazer essa ressalva, que eu estou aqui apenas como uma aluna igual a vocês, tentando penetrar nesses ensinamentos, tentando, né, compreendê-los, né, primeiro, para depois a gente realmente praticá-los, né, e para realizar a que eles se destinam, né? Tá bem? Então tá, queridos, então vamos lá. Vamos lá. Então, ele começa dizendo isso, Lama Ala. Ao contrário da vasta maioria dos textos tibetanos, a essência Vajra não é subdividida em seções e subseções. Em vez disso, foi escrita como um fluxo de consciência que flui desimpedido por cerca de 400 páginas. Minha tradução, porém, divide-o em capítulos com subseções, a fim de ajudar o leitor a percorrer o material. Começamos, então, com a introdução, que em muitos textos do Dharma possui duas partes. Primeiro, vem a homenagem. E, em segundo lugar, a promessa do autor de redigir o texto, ou seja, de levá-lo até o término, né? Até. Esse texto aqui não é exceção à regra, porque tem essas duas etapas, onde ele vai prestar homenagem e vai reafirmar essa promessa, né, de apresentar o texto. Embora, nesse caso, desse texto aqui, naturalmente o autor não tenha tanto redigido, mas simplesmente manifestado o texto. Um ato muito de acordo com o espírito do Dzogchen. Então, toda vez que a gente vê essas letrinhas miúdas, né, é o texto raiz, tá? O restante das letras são os comentários do Lama. Então, a gente vai ler aqui. Então, o texto começa assim. Homenagem à face manifesta do próprio Samantabhadra, o soberano onipresente, a base original primordial. A linhagem da consciência iluminada dos Budas é assim designada. Então, aqui foi a homenagem a Samantabhadra, e agora ele vai falar das três linhagens que existem, né, no contexto da transmissão do Dzogchen. Então, a linhagem da consciência iluminada, a primeira, a consciência iluminada dos Budas, é assim designada porque as mentes de todos os Budas dos três tempos têm apenas um sabor. Deixa eu tirar isso aqui. Tem apenas um sabor no espaço absoluto dos fenômenos. A segunda linhagem, que é a linhagem simbólica dos Vidyadharas, é assim designada porque os sinais simbólicos da realidade última, o tesouro do espaço, emergem espontaneamente, sem depender dos estágios do treinamento espiritual e da prática. E, por fim, a terceira, a linhagem oral dos indivíduos comuns é assim designada porque essas instruções práticas surgem naturalmente em transmissões verbais como um acesso para os caminhos dos discípulos, como preencher um vaso. Agora o Lama vai explicar essa primeira parte, a homenagem e as três linhagens do Dzogchen. Então, a homenagem a Samantabhadra, o Buda primordial, o Buda atemporal, o Buda a partir do qual todos os outros Budas se manifestam, é bastante concisa. Ele usou apenas aquelas duas frases, né? Homenagem à face manifesta do próprio Samantabhadra, o soberano onipresente, a base original primordial. Então, é bastante concisa. Segue-se uma referência agora às três linhagens da tradição Dzogchen, das quais a primeira traduzo como a linhagem da consciência iluminada dos Budas. Essa linhagem é assim identificada
né, com esse nome, a linhagem da consciência iluminada dos Budas, é assim identificada porque as mentes dos Budas são indistinguíveis e da mesma natureza. Assim sendo, não existe transmissão de tal forma. É como se, aqui ele vai dizer mais à frente, essa transmissão se dá mente a mente. Na hora que você acessa a mente última, a consciência primordial, que é Samantabhadra, que é o Buda temporal, essa base primordial, que ele está dando um nome, está personificando essa experiência, mas ele está se referindo à natureza última da realidade. Então, quando a gente acessa a natureza última da realidade, a gente acessa tudo, a consciência do Buda. Então, o Dzogchen se descortina, vamos chamar assim. Então, não tem transmissão. Se acessou a mente, você acessa a compreensão completa do Dzogchen. Então, é mais ou menos o que acontece nessa linhagem da consciência iluminada dos Budas. Esse parágrafo inicial introduz alguns termos cruciais que eu disponibilizarei em sânscrito, visto que recebem diferentes traduções para o inglês. O primeiro, né, ele fala do espaço absoluto dos fenômenos. Então, esta é a minha tradução para Dharmadato. A consciência iluminada dos Budas é assim designada porque as mentes de todos os Budas dos 6 tempos têm apenas um só sabor no espaço absoluto dos fenômenos. Então, ele vai dizer, esse espaço absoluto dos fenômenos foi minha tradução para o termo Dharmadato. Nesse contexto, Dharma, nesse contexto de Dharmadato, essa palavra, Dharma significa fenômenos. E dato significa domínio, ou elemento, espaço, ou reino. Então, espaço absoluto significa o espaço a partir do qual tudo mais, o espaço, tempo, mente, matérias relativos e todas as outras dualidades e todos os outros fenômenos emergem. É a base do ser, a base primordial, Dharmadato. Então, é o espaço absoluto dos fenômenos. É o espaço de onde tudo surge. É uma dimensão, é uma dimensão de experiência de onde tudo surge. O espaço absoluto, então, significa isso, né? É a base do ser, a base primordial. A sua relação com a consciência primordial, Jnana, ou Rigpa, é não dual. Então, o Lama está trazendo 2 termos aqui, o Dharmadato e Rigpa, ou seja, o espaço absoluto dos fenômenos e a consciência primordial desse espaço. E ele vai dizer, a relação do Dharmadato com o Rigpa, ou com a consciência primordial, é não dual. Ele gosta de usar o termo, eles são coextensivos. Da mesma forma que ele vai mais à frente falar, quando ele falar do substrato, que é a base da mente comum, samsara é o substrato, ele é coextensivo com a consciência substrato. Então, tem o substrato, que é o espaço, né, relativo, de onde as experiências do samsara surgem, e a consciência substrato, que é coextensivo com esse espaço. Aí ele está falando aqui da dimensão última, Dharmadato e Rigpa, consciência primordial, que são coextensivos. Então, a consciência primordial, Rigpa, ou consciência prístina, é aquela de onde... Tem muitos sinônimos, né, que o Lama vai usar, consciência primordial, consciência prístina, Rigpa, Jnana, já os outros aqui, né? Então, é aquela de onde... Então, a consciência primordial, Rigpa, né, naquele modelo de consciência, a consciência fundamental, né, é aquela de onde emergem todos os estados relativos de consciência. Ou seja, da consciência primordial surge a consciência substrato e surge a consciência mental, a consciência também dos sentidos, certo? De onde surge todos os tipos de consciência, surge da consciência primordial. E ela é não dual em relação ao espaço absoluto dos fenômenos. Ou seja, com a experiência, com tudo que surge na experiência dessa consciência. Então, nessa realidade última, aí vocês veem a importância dessa prática que a gente está fazendo, de acessar a experiência da consciência, mas uma consciência aberta, que permeia tudo.
né? Então, por isso que a prática tem essa finalidade da gente ir se familiarizando com a experiência da consciência, né? Que permeia tudo. Então, nessa realidade última, no caso ele está falando da consciência primordial e do espaço absoluto dos fenômenos, as mentes de todos os Budas, passados, presentes e futuros, são todas do mesmo sabor no espaço absoluto dos fenômenos. São indiferenciadas. Então, essa é, portanto, a linhagem última. Se é que, de fato, podemos rotular algo que transcende o tempo e que é inconcebível como linhagem. É que ele diz aqui. Ele disse aqui antes, né? Essa transmissão... Não existe transmissão, de fato, porque de algo... De quem para quem? Se na hora que você acessa essa dimensão última, você está no mesmo lugar que está todos os Budas, que todos os Budas chegaram, chegamos em casa, assim. Então, não tem transmissão, é isso que ele quer dizer, né? Então, a segunda das 3 linhagens, eles não podem nem chamar de linhagem, né? Essa primeira, né? Que é essa linhagem da mente iluminada, né? Que ele chamou, a linhagem da consciência iluminada dos Budas. Então, a segunda das 3 linhagens do Dzogchen é a linhagem simbólica dos Vidyadharas. Vidya é Rigpa em sânscrito, consciência prístina, né? Ele acabou de se referir ali acima. E Dara é aquele que detém. Desse modo, essa palavra, né, Vidyadhara, é literalmente aquele que detém a consciência prístina. Ou seja, que tem e reconhece a experiência da consciência prístina. Vidyadhara. Um significado mais preciso é aquele que obteve uma realização não dual, sem interposição conceitual de Rigpa, ou seja, da natureza de Buda, essa consciência primordial. Essa é uma linhagem transmitida, essa segunda linhagem, né? A linhagem dos Vidyadharas, simbólica dos Vidyadharas, essa linhagem ela é transmitida de Vidyadhara para Vidyadhara. Não de um Vidyadhara para um ser senciente comum, como nós, nem de um Vidyadhara para um Buda, mas sim para uma comunidade de Vidyadharas, semelhantes ao significado clássico de Sangha, composta que é, normalmente, o conceito clássico de Sangha é a Arya Sangha, né, composta exclusivamente de áreas, aqueles que obtiveram uma realização não conceitual e direta da vacuidade. Nesse caso aqui, linhagem dos Vidyadharas, né, no Dzogchen, é uma Sangha de Vidyadharas, e eles têm uma forma de se comunicar, de transmitir o Dharma horizontalmente, não para baixo até nós, nem para cima até os Budas. Então, é uma linhagem onde eles se transmitem entre eles, assim. Há uma comunicação, uma transmissão de ensinamentos simbólica, porque eles estão numa condição de uma mente diferente da mente comum. Ele está repousando, está com a realização direta de Rigpa, né? Então, tem uma transmissão aí, de Vidyadharas para Vidyadharas, né? Seu método é simbólico, e como tal, não é verbal no sentido ordinário do termo. Então, é uma transmissão que a gente não consegue nem conceber, porque ela não é simbólica. Então, é mais ou menos as experiências que vão surgir na fase de Togal, de aparências puras, que surgem, arquétipos, surgem símbolos, né, nesse sentido assim. Então, a linhagem simbólica dos Vidyadharas é assim designada, o texto diz, né? Ali, ele está entre aspas aqui, ele está transcrevendo o que o John Limpa escreveu, né? A linhagem simbólica dos Vidyadharas é assim designada porque os sinais simbólicos da realidade última, aí eis aqui outro termo crucial, em sânscrito, realidade última é dharmata, onde dharma, outra vez, significa aqui fenômenos, e ta é como o sufixo dade, formando dharmadade ou fenomenodade, este que é um nome abstrato. Então, dharmata é a natureza dos fenômenos tais como são. São os fenômenos tais como eles são, a realidade última. É reconhecer os fenômenos tais como eles são.
Então, este é um nome abstrato. Isso refere-se à própria natureza de serem dharmas, de serem fenômenos. Dharmata é um sinônimo para vacuidade, ou talidade, ou em inglês seria suchness, né? O tal como é. Apenas isso, a realidade em si, como ela é. Então, ele vai voltar aqui para o texto, né? Os sinais simbólicos, as manifestações simbólicas, os símbolos arquetípicos dessa comunicação dos Vidyadharas, né? Da realidade última, o tesouro do espaço, este último termo é usado de modo intercambiável com a realidade última, tesouro do espaço, né? Sendo o espaço vazio, é claro, e um tesouro porque emergem espontaneamente, apenas aparecem como bolhas surgindo na água, sem depender dos estágios do treinamento espiritual e da prática. Que ele está se referindo aqui ao estágio de Togal, onde surge espontaneamente as aparências puras. Então, ele está falando aqui como é que ele... E vai ser como o do John Limpa, ele vai dizer como ele viu essa realidade última, porque vai aparecer com uma aparência pura na prática de Togal do John Limpa. Então, em outras palavras, é uma descoberta pura, não tem esforço, simplesmente surge. Eles não têm treinamento nessa linhagem dos Vidyadharas, né? Não tem treinamento, não tem esforço, não tem caminho gradual, simplesmente surge. Por isso que a prática, o Lama nem ensina para a gente, porque a gente precisa estar na condição de ter realizado a consciência última, uma relação direta de Rigpa. Aí a compreensão surge espontaneamente, não tem nenhuma elaboração nisso, surge espontaneamente. Então ele vai dizer, então ele não é resultado de esforço diligente ao longo do caminho do treinamento ou da prática, é uma descoberta pura, uma abordagem de desenvolvimento. Essa aqui seria a abordagem do esforço, seria uma abordagem do desenvolvimento. Mas aqui, nessa abordagem da linhagem dos Vidyadharas, é descoberta pura, é a abordagem da descoberta, e não do desenvolvimento. Isso também tem essa diferença, mais à frente a gente vai olhar isso. O tipo de abordagem de prática, uma abordagem com esforço ou uma abordagem de descoberta, sem esforço. Né? Então, até nos tornarmos Vidyadharas, ou seja, aqueles que têm uma realização direta, não conceitual, né, de Rigpa, até nos tornarmos Vidyadharas, não precisamos nos preocupar muito com isso. Por isso que o Lama não ensina Togal para a gente. Né? Essa fase 7. Basicamente, estamos sendo informados de que os Vidyadharas têm um jeito de se comunicar simbolicamente uns com os outros. Então, ele está especificando os 3 tipos de linhagem aqui, né, do John Limpa. Então, ele especificou a segunda, a linhagem dos Vidyadharas. Agora, a terceira linhagem é a mais pertinente para nós. A linhagem oral dos indivíduos comuns. Gente como nós. Notem que não é verbal, mas oral. Em tibetano, linhagem oral é Nyengu. Nyen significa escutar, no sentido de que alguma coisa está chegando aos ouvidos. Recebemos a transmissão. Como recebemos a transmissão do Dzogchen? Por meio da linhagem oral dos indivíduos comuns. Ela é assim designada porque essas instruções práticas, ou seja, a palavra tibetana significa ensinamentos que são sintetizados, essa palavra que ele traduziu como instruções práticas, a palavra tibetana significa ensinamentos que são sintetizados em prática a partir do vasto corpo de ensinamentos budistas. Ou seja, o termo em inglês que ele gosta de usar é pit instructions, instruções essenciais, instruções diretas e práticas para a gente ir direto ao ponto, né? Então, essa terceira linhagem, né, que chega, que a gente vai poder ter capacidade de receber, que é a linhagem oral dos indivíduos comuns, ela chega a partir de instruções práticas, né, que são sintetizadas a partir do vasto corpo de ensinamentos budistas. Surgem naturalmente na transmissão verbal em palavras, como um acesso para os caminhos dos discípulos, como preencher um vaso. Ou seja, ele vai dizer, as instruções práticas dizem, ou seja, através de sons, esses sons se transformam em palavras, né, que são percebidas por nós, e essas palavras transmitem a instrução essencial da prática. O que a gente deve fazer? Então, as instruções práticas dizem o que você realmente precisa fazer, em oposição
a assimilação de um grande volume de contexto teórico, conceitos de base e coisas do gênero. As palavras transmitidas da boca para o ouvido, preenchendo o seu coração e mente, como preencher um vaso com ambrosia, abrindo a via para o seu próprio caminho para a iluminação, são a entrada, o acesso. Então, a gente vai receber o Dzogchen, então, dessa transmissão, né? Transmissão oral, que se transforma, então, em instruções essenciais, né, para nós. Aí para nós, é a nossa porta de entrada, é o acesso para o caminho do Dzogchen. Nós vamos, com indivíduos comuns, a gente vai precisar das instruções orais, né? Então, assim, dependendo do contexto, a transmissão do Dzogchen pode ser mente a mente, simbólica ou verbal. Então, mente a mente, se você atingiu e repousa em Rigpa, ou seja, iluminação completa, seja um Buda, ponto, você já tem toda a transmissão da natureza da realidade. Ou, se você é um Vidyadhara e tem a realização de um Vidyadhara, então você pode ter acesso a essa transmissão simbólica, que são as aparências puras, que surgem sem esforço, ou verbal, que é o nosso caso, que a gente vai precisar encontrar o mestre, ouvir, né, entender e praticar as instruções. Tá bem? E agora, a etapa seguinte, ele vai falar do John Limpa e a essência Vajra. Como foi que... O John Limpa vai explicar como foi que essas instruções se revelaram. Vamos ler só aqui para a gente ver o gostinho do próximo encontro. Então, essas instruções do John Limpa e a essência Vajra. Agora é o texto, agora é do John Limpa falando. Essas instruções se revelaram por si mesmas, não por seres humanos, como uma exibição mágica da consciência primordial. Possa eu, o mentor espiritual do mundo, corporificando essas 3 linhagens e sendo abençoado com as rodas ornamentais inesgotáveis dos 3 segredos dos Budas e Bodhisattvas, e possuindo a permissão das 3 raízes e dos guardiões atados por juramento, semelhantes ao oceano, levar isto à perfeição. Aqui é o compromisso dele de, tendo recebido essas instruções, ele poder transmiti-las, né, de modo perfeito, né? E a gente vai seguir no próximo encontro, tá bom? Daqui. Então, Cris precisou sair e a gente ficou aqui. Então, é isso, queridos. Estamos nessa aventura, né? Juntos aqui para desbravar essa fase, né? Esse ensinamento com essa perspectiva mais profunda, né? Porque é o texto mais elaborado do John Limpa. Então, ele vai trazer toda essa contexto de como ele recebeu, como ele estava, qual foi a visão que ele teve, para depois começar aí o ensinamento mesmo, o ensinamento que vai nos interessar, as instruções práticas, as instruções essenciais, né? Que vai nos interessar, tá bem? Então, vamos lá. Tudo bem? Podemos fazer as preces, então? Então, vamos lá. Então, vamos dedicar essa nossa prática, esse nosso esforço, essa nossa intenção, né, de estar aqui junto, tentando penetrar nesses ensinamentos. E para poder realizar a prática, ter o mérito e as condições para a gente realizar isso. E os frutos da prática. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani Tunini Pedrana Panjeshin Keganachi Balum Trupai Si Petsule Droa Droarsho. Peço longa vida ao Lama Wallace, a todos os nossos lamas, que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua.
aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Vamos fazer a dedicação final agora, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa, Orgin Lama Drugyune, Droati Malupa, Dei Salagopa, Show. Queridos, boa noite. Boa noite, Flori. Obrigada Boa pela noite. presença, Obrigada. pelo interesse da gente seguir junto aqui nesse estudo. Tá bom? Boa noite. Se puderem, pratiquem, noite, acumulem essa prática, né? De atenção plena, respiração ao longo de todo o corpo. Tá? Um beijo, queridos. Obrigada. Muito Tchau. obrigada.